E hoje eu vou trazer algumas coisas assim um pouco diferentes de tudo que eu venho falando até aqui para vocês, tá? Exatamente para que fique mais claro toda essa compreensão do que de fato é a constelação familiar, porque ainda muitas pessoas acabam não entendendo bem ou não compreendendo o que de fato as constelações familiares fazem. E o meu objetivo aqui de fato é esse, é dar a oportunidade para você então conhecer modelos de abordagens. Conforme eu já disse, ok? Eu não trabalho com a constelação familiar tradicional, eu trabalho com a constelação familiar sistêmica, ou seja, além de todo o conhecimento passado oferecido pelo Bert Hellinger, eu também me uno a outras abordagens exatamente porque para mim faz sentido ter todo esse conhecimento. É esse portfólio de conhecimento que vai ajudar eu, enquanto professor, enquanto terapeuta, auxiliar o meu cliente para que ele então alcance os resultados dele, ou seja, ele saia de todo esse processo do sofrimento. Então é importante isso, tá? Porque hoje existem muitas pessoas que trabalham com constelação familiar e você sabe muito bem disso. E aquela coisa, um detalhezinho faz total diferença no processo, tá? Então vamos lá, deixa eu já entrando aqui nesse nosso bate-papo. Então tá aqui, tem muitas pessoas então que elas falam assim, poxa, eu estou protelando e eu tenho que parar com essa protelação, eu quero ter resultados na minha vida, aqui é a vida profissional, aqui é o relacionamento amoroso e aqui é a saúde da pessoa, né? Então a pessoa fala assim, caraca, eu estou protelando, mas eu não sei por que eu estou protelando, eu tenho que parar com isso. Aí o que a pessoa faz? Ela vai ali, vai fazer um cursinho, né? Então, deixa eu colocar aqui do lado isso daqui. Ela vai fazer um cursinho ali, de repente, ela tem até algum resultado na vida profissional dela. Pô, legal, eu estou tendo resultado aqui na minha vida profissional. Só que aí a saúde dela, os relacionamentos, por exemplo, acabam não indo muito bem. E muitas vezes até a vida pessoal dessa pessoa começa a não ir bem. Mas aí, como ela está ganhando dinheiro, e ontem a gente aprendeu um pouquinho sobre isso, e infelizmente muitas pessoas, elas muitas vezes acabam baseando seus resultados, principalmente pelo resultado financeiro. Aí ganha dinheiro, pensa que resolveu todos os problemas. Aí daqui a pouco o que acontece? Na verdade, os problemas continuam. Porque não existe como você resolver um problema ignorando ele. Quando eu ignoro, eu entro no processo de exclusão, eu entro no processo de evitar, de não querer olhar para aquilo. E quando você não olha para isso, quando você não entende esse processo, muito provavelmente outras pessoas vão sofrer com tudo isso que você está sobrecarregando o seu sistema. Então a gente está começando a entender o que nesse nosso bate-papo, nesses nossos encontros de constelação familiar? Que todos nós fazemos parte de um consciente, de um inconsciente coletivo, ou seja, existe sim um conjunto de informações que é tanto inconsciente quanto consciente, ok? Então a gente vai chamar de consciente coletivo ou inconsciente coletivo, do qual todo esse conhecimento ele está aí, ele está pairando por aí. E muitas vezes eu, dentro do meu sistema familiar, eu não entendo os segredos, as exclusões, os suicídios, os abortos, as mortes, as pessoas que foram excluídas do meu sistema, eu não entendo. Por que eu não entendo? Porque eu não sei, porque eu não olhei para isso, porque eu não me conectei com essas informações. E aí daqui a pouco essa pessoa, ela chega para a vida e muitas vezes ela já chega para a vida já com muitos problemas de saúde. Aí ela fala assim, eu tenho problema de saúde, de novo, vou tomar remédio. E aí vive a vida inteira tomando remédio, pressão alta, problema do coração, uma série de doenças, muitas vezes, que a origem delas não é 100% física. E aí muitas vezes a pessoa ela não sabe olhar para isso. Ela não tem capacidade de olhar para todo esse processo. E assim é a depressão, assim são os vícios, quantas coisas que muitas vezes a gente carrega. Então, Saturnino, você está dizendo para mim que a relação que o meu pai tem comigo pode influenciar na vida dos meus filhos? Com certeza, não tenha dúvida disso. A relação que o seu pai tem com o pai dele
vai com certeza influenciar a sua vida e vai impactar a vida que você tem com seu pai e com seus filhos. Então, infelizmente, a gente vê muitas gerações sofrendo, mas é aquela coisa. Existe uma frase que o Bert Hellinger fala, ele fala muito sobre isso. É mais fácil simplesmente ignorar, é mais fácil você excluir, é mais fácil você olhar para qualquer outra coisa do que simplesmente olhar para o sofrimento. Então, tem muitas pessoas que preferem fazer o quê? Ignorar o sofrimento. Mas o sofrimento, ele por si só, ele não vai ser extinto, ele não vai ser eliminado simplesmente você ignorando ele. Então, aí você começa a ver quantas famílias sofrendo por conta disso. Você olha para o relacionamento de casal e quantas vezes eles acabam fazendo vista grossa diante disso. E aqui, eu quero trazer um elemento muito importante, por exemplo, que é a raiva, ok? E a gente tem que entender um pouco esse processo. Olha só, eu preciso entender uma coisa. O que é a raiva? A raiva, por exemplo, é um sentimento reprimido. Quantos de nós, seja sincero você mesmo, fala para mim, como é que você lida, por exemplo, com o seu sentimento de raiva? Não fala para mim que você é uma pessoa zen, porque isso é uma mentira. Eu tenho horas que eu fico com muita raiva. E a gente pensa que quando a gente fica com raiva, a raiva ela vem e daqui a pouco vai embora. Não. Muitas vezes a pessoa, quando ela passa por um processo de raiva, existe toda uma descarga que acontece dentro do organismo dela. E aí daqui a pouco você vai ver essa pessoa com excesso, por exemplo, de cortisol. Você vai ver mudanças que vão acontecer dentro do sistema dessa pessoa. Então, infelizmente, a gente vê os nossos avós, os nossos pais, passando por vários problemas de raiva, exatamente porque naquela época, né, a gente não tinha muita orientação. Então, a gente vê muitas crianças ali do passado, eu na minha infância, por exemplo, eu reprimi muita raiva dentro de mim. E quando você reprime, você, na verdade, está tirando o direito seu de reivindicar o seu direito de falar, de reivindicar aquilo que é importante para você. Então, quando você faz isso, você não tem noção do impacto que isso gera na vida de uma pessoa. Quantas pessoas hoje que têm dificuldade de se posicionar, de sair numa foto, já viu aquela tiazona, a avó, a mãe, o pai, que às vezes você fala assim, vem tirar uma foto aqui. Não quero tirar foto. Por que isso acontece? Isso acontece por conta disso. O direito de reivindicar foi tantas vezes tirado dessa pessoa que isso você não tem noção do efeito disso, não só na vida dessa pessoa, mas na vida das outras pessoas. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa com alguns comportamentos assim, e aí você fala assim, isso é frescura dele, isso é bobeira, isso é não sei o quê. Mas, muitas vezes, você está brincando com uma coisa séria. E aí, ali na frente, outras pessoas são impactadas por conta de todo esse processo. Então, se eu não entender isso, se eu não compreender, então, tá aí uma coisa que eu quero, então, dialogar com vocês aqui, tá? A gente vai vendo ao longo dos séculos, então, vamos pegar aí de 100 anos para cá, de 200 anos para cá, vamos pegar, não vamos longe não, vamos pegar aqui os últimos 50 anos, beleza, 50 anos. O que mudou o casamento de 50 anos atrás para o casamento de hoje? O que mudou as relações de casais? Eu já mostrei número para vocês. Se você assistiu às aulas gravadas, eu mostrei número para vocês. A quantidade de divórcios, a quantidade de sofrimento, os problemas de relacionamento que as pessoas passam, enfim, quanta coisa, quanta merda que acontece na vida das pessoas. Mas é aquela coisa, eu vou ignorar isso, vou preocupar só em ganhar dinheiro. Então, infelizmente, é isso que acontece com muitas pessoas. Elas acabam ignorando algumas coisas e não olham para o essencial. E aí, muitas vezes, esse direito de reivindicar que foi negado dentro da gente, daqui a pouco ele se transforma em outras coisas. Aí, eu atendi, há 2 anos atrás, eu atendi uma senhora que ela tinha um câncer, e esse câncer já estava bem avançado. E era um câncer
que ele veio, tomou conta aqui, ó, de toda o trato vocal dela, garganta, sei lá, esôfago, faringe, sei lá, tomou conta de tudo isso. Então, o câncer, ele veio, tomou conta da garganta, traqueia, boca, e já estava subindo para o ouvido. E essa mulher, infelizmente, era uma senhora, e ela já estava com mau cheiro, então era quase que insuportável. Eu tive que usar máscara e passar um óleo de menta na máscara, porque eu não conseguia ficar perto dela, por conta do mau cheiro. E o filho ali, preocupado com a mãe, né, porque a mãe falou assim, meu filho, eu não sei porquê, mas eu preciso cuidar de mim, mesmo... E ela não falava mais, ela escrevia. Então ele me procurou e nós fomos fazer uma constelação. Quando a gente começou a fazer uma constelação, ali, na verdade, ali nos 3 primeiros diálogos que eu tive com ela, porque assim, eu tinha que gritar com ela. Ela não me ouvia bem, eu tinha que falar gritado com ela. E ela escrevia as coisas para mim. Então, aí eu fui e fiz uma pergunta, ela respondeu. Meu problema, eu tenho um problema muito sério com os meus pais e irmãos. Aí eu perguntei para ela, mas por que você tem esse problema? Ela disse, porque eu fui enganada pela minha família. E ela sentiu muita raiva por conta disso. E ela simplesmente se isolou, se excluiu da família e foi cuidar da vida dela e dos filhos dela, se afastando da família. Mas na frente, quem sofreu foi ela. Veio o câncer e o câncer, infelizmente, matou ela. Só que ela ali, ela já estava já bem avançada com toda essa doença, então não tinha muito o que se fazer, na verdade. Tá? Quando ela me procurou, se ela tivesse me procurado há 5 anos atrás, 10 anos atrás, muito provavelmente a trajetória dela teria sido diferente. Muito provavelmente ela não teria chegado nesse momento da vida dela, uma pessoa que sofreu bastante, que passou por muita dificuldade e teve que enfrentar a morte dessa maneira, né? E você olha, por exemplo, para a família dela, a família que enganou, que pegou o dinheiro dela, que roubou o dinheiro dela, todo mundo bem em partes, né? Porque sim, de alguma maneira, o sistema familiar dela vai se encarregar, evidentemente, de trazer esse equilíbrio, porque ela se excluiu e foi excluída do sistema familiar e muito provavelmente existe um preço a ser pago por essa família. Entenda, gente, que não existe vingança do destino, não existe vingança de Deus, não existe absolutamente nada disso. Existe sim, quando você exclui alguém do seu sistema familiar, o nosso inconsciente coletivo, ele trata de trazer dignidade e honrar as pessoas que foram excluídas. E quando eu não trago essa dignidade e essa honra para cada membro que foi excluído, de alguma maneira, alguém dentro desse sistema será conectado com essa dor, com esse sofrimento dessa pessoa que foi excluída, e muito provavelmente essa pessoa ela vai até perder a vida dela para trazer essa dignidade, ou seja, se matando, entrando no vício, se excluindo, sofrendo, não tendo sucesso nos relacionamentos, não tendo sucesso financeiro, passando por doenças severas, ou seja, de alguma maneira o sistema vai se encarregar de trazer dignidade. Agora, quando isso acontece com uma pessoa, mais uma vez, essa compreensão é importante. Quando isso acontece com essa pessoa, ainda assim não haverá equilíbrio dentro do sistema. A única maneira de você trazer equilíbrio para o sistema, para então, de fato, você trazer toda a paz para o sistema, é você olhar para as pessoas que foram excluídas. Enquanto você não fizer esse movimento, essa família vai levar ao longo das gerações todas essas doenças. Só que isso só vai piorando, porque uma que foi excluída, o outro que padeceu por conta desse problema, o outro que padeceu, todos esses estão sendo excluídos, todos esses estão sendo afetados pelo sistema ou estão se excluindo, ou seja, somente
sobrecarrega o sistema. Então, saber olhar para isso é muito importante. Então, você começa a olhar agora nessa realidade nossa atual e você, então, começa a ver o tamanho do desequilíbrio que acontece na vida das pessoas, o tamanho dos problemas que a gente começa a perceber no relacionamento de casal, a maneira como os pais se colocam, enfim. Qual que é a melhor maneira de eu, então, criar um movimento correto? É encontrar um método que vai ajudar você realmente a se conectar com todo esse processo. Então, não fique você pensando que sempre a origem dos seus problemas é porque falta dinheiro na sua vida. Eu expliquei ontem, então, para vocês, sim, que às vezes a gente vai ter problema de comportamento, às vezes a gente vai ter problema de capacidade. Quando o seu problema é comportamento e capacidade, você resolve isso com um processo de coaching, com aconselhamento, com uma consultoria, com um curso. Mas à medida que os problemas eles são localizados em outros níveis, então você vai precisar de abordagens mais específicas, onde o terapeuta treinado, o terapeuta realmente que conhece todo esse processo, vai direcionar você para isso. Senão, você vai repetir um padrão, ou você vai deixar esse padrão ser levado adiante para as gerações futuras. E aí os filhos, os netos, todos eles vão pagar o preço dessa irresponsabilidade, dessa falta de conhecimento. Então, bacana é que nessa jornada todinha surge o Bert Hellinger, que é um alemão que estudou a tribo dos Zulus, que estudou várias abordagens terapêuticas e que começou a entender algumas coisas, porque ele começou com algumas perguntas. Ele começou, então, através dessas perguntas dele, entender que muito dos problemas que as pessoas tinham não se resolvia no comportamento, na capacidade ou no nível de crença. Então, se você olha hoje para as pessoas, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não estou querendo botar o dedo na sua cara e dizer isso, mas olha, 90% das pessoas têm problemas em níveis acima. Quando eu falo níveis acima, é identidade, é espiritualidade e sistema. Não pense que você é a pessoa que não tem nenhum problema, porque sim, a gente acaba tendo esses problemas. Então você começa a entender que vício, o que é o vício? O vício, ele é um problema sistêmico e espiritual. Todo vício é um problema sistêmico e espiritual. Então lembra disso. A depressão é uma doença na alma, é um problema de espiritualidade. É preciso trabalhar a espiritualidade. Não confunda espiritualidade com religiosidade. São coisas diferentes. Espiritualidade inclui, religiosidade exclui. Como assim, Saturnino? É só você olhar. Quando você vê pessoas muito religiosas, o que elas fazem? Elas excluem as pessoas. Eu falo isso para vocês porque eu fui missionário quase padre. E eu lembro que quem é católico vai concordar com o que eu vou dizer agora. Com certeza, você vai falar assim, caraca, isso que ele está falando faz sentido. Eu estava numa cidade chamada Trombas, de Goiás. Quem é goiano conhece essa cidade. E eu estava fazendo missão, já bastante tempo, né? Já tem um tempinho já. Não é que eu sou velho, não, é que já tem um tempinho já. E aí, eu fazendo uma missão na cidade, e tivemos a celebração, e nós fomos para o momento da comunhão, da Eucaristia. E no momento da Eucaristia, o pessoal na fila para tomar a comunhão, e ali, né, como tradicionalmente, o corpo de Cristo, E aí chegou uma pessoa com a roupa muito decotada. Tá aí uma coisa da minha vida. Eu não tenho mais vergonha disso, mas isso, sabe, ainda isso me impacta um pouco. Mas enfim, depois eu me perdoei com a moça. E aí o que aconteceu? Quando ela veio para a fila e chegou a vez dela, e por conta da roupa decotada, eu virei para ela e falei assim, olha, eu não posso te dar a comunhão. Dá licença da fila, por favor. E eu pedi para ela sair da fila, porque era uma roupa muito decotada, você não tem noção. E a moça saiu envergonhada, ou seja, excluí a moça. Beleza, terminei a celebração, fui fazer as coisas, fui fazer um monte de coisa, e vida que segue, né? Vida que segue. E aí eu estava andando na cidade, fazendo missão, visitando umas pessoas ali naquela semana,
A celebração foi no domingo e já devia ser numa quarta, acho que quarta ou quinta-feira. E aí eu vi uma mulher na rua, sabe? Tipo mendiga mesmo, na rua. E aí ela se aproximou de mim. Ela falou assim: oi, seu missionário, tudo bem? E na época eu usava batinão mesmo, usava batinão pretão mesmo, sabe? Camisa de klezma, a pala, essa coisa toda. Ela falou assim: oi, seu missionário. Oi, minha filha, tudo bem? Ela, tudo jóia. O senhor lembra de mim? Eu falei: não lembro não estou lembrado de você. É porque eu já tinha muito tempo que eu não ia na igreja, né? Já tinha mais de anos. E eu sempre com vontade de tomar a comunhão, mas com vergonha, porque olha o jeito que eu visto. Quando eu chego na igreja lá, eu nem vou mais na igreja, porque eu chegava na igreja, as pessoas se afastavam de mim, ninguém queria ficar do meu lado, e eu deixei de ir para a igreja, porque é assim o meu dia a dia. E eu ganhei de presente de uma amiga minha, que era uma garota de programa, ela me deu de presente uma roupa. E eu fui para a igreja arrumada para tomar a comunhão. Só que a roupa que eu ganhei dela era uma roupa decotada. E quando eu cheguei na fila, o senhor me tirou da fila. Caraca, aquilo me detonou por dentro. Aquilo me detonou por dentro. A verdade foi essa. E eu fiquei muito, muito constrangido com isso que ela falou para mim. Mas, enfim, eu fiz questão, né? Falei para as pessoas publicamente o erro que eu cometi, me retratei com a comunidade, falei que a gente não pode excluir as pessoas, que às vezes a gente acaba excluindo as pessoas que mais precisam. Jesus Cristo veio para os necessitados. Então, infelizmente, muitas vezes a religião exclui, a espiritualidade não, tá? E a depressão, gente, é uma doença na alma. Infelizmente, tem muita gente com depressão e, às vezes, elas não entendem a depressão. É uma doença severa e a cada dia que passa você vê não somente pessoas com idade avançada, hoje você vê crianças com depressão. E é preciso olhar para isso, é preciso constelar a depressão, porque sim, por ser uma doença espiritual, ela está muito relacionada com as exclusões. Os vícios estão ligados com isso. Doenças severas também, como câncer e como várias outras doenças. Então, por isso que a constelação, Bert Hellinger, ele começou a olhar para todos esses movimentos, porque as pessoas estavam sofrendo.